Os Branch Davidians foram uma seita religiosa norte-americana, derivada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com notoriedade mundial devido ao cerco de Waco, Texas, em 1993, que terminou em massacre e morte de dezenas de membros, incluindo seu líder David Koresh. A história do grupo se estende desde a década de 1930, mas os eventos mais conhecidos ocorreram nas décadas de 1980 e 1990, período em que o grupo se radicalizou, isolou e se tornou altamente militarizado e apocalíptico. A origem do grupo remonta a Victor Houteff, fundador dos Davidianos em 1930. Houteff era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e acreditava que a instituição havia se desviado da interpretação correta da Bíblia. Ele propôs uma série de doutrinas apocalípticas, enfatizando a preparação para o fim dos tempos e a criação de uma comunidade separada que vivesse de acordo com os princípios bíblicos originais. Para isso, estabeleceu o Mount Carmel Center, próximo a Waco, Texas, que serviu como centro comunitário e religioso para seus seguidores. Houteff defendia disciplina rigorosa, estudo profundo da Bíblia e obediência às suas instruções como condições para se preparar para a salvação no fim dos tempos. Após a morte de Houteff em 1955, o grupo passou por várias fragmentações e disputas de liderança, que resultaram no surgimento de múltiplos ramos, entre eles os Branch Davidians, liderados inicialmente por Benjamin Roden, na década de 1950. Roden reinterpretou algumas das doutrinas de Houteff, introduzindo elementos de misticismo e profecia que mais tarde foram expandidos por Vernon Wayne Howell, nascido em 1959, que se tornaria David Koresh. Koresh entrou para o grupo no final da década de 1970 e rapidamente se destacou por sua inteligência, carisma e interpretações apocalípticas da Bíblia. Ele convenceu os membros de que possuía autoridade divina para interpretar as Escrituras e que era o profeta final responsável por liderar a comunidade durante os eventos do fim do mundo. As doutrinas de Koresh eram uma mistura de interpretação literal da Bíblia, apocalipticismo e controle absoluto sobre os seguidores. Ele acreditava que o Armagedon estava próximo, que a humanidade seria julgada e que apenas os fiéis do Branch Davidian sobreviveriam e seriam salvos. Koresh dizia que o mundo externo estava corrompido e, por isso, seus seguidores precisavam viver isolados, preparando-se para a batalha final. A comunidade adotava práticas de autossuficiência, cultivava alimentos, estocava armas e se mantinha isolada dentro do Mount Carmel Center, o complexo principal do grupo, reforçando o sentimento de separação do mundo exterior e a convicção de que eram os escolhidos para sobreviver ao apocalipse. Um dos aspectos mais controversos da liderança de Koresh era a poligamia e o controle sexual. Ele mantinha várias mulheres como esposas e exigia que membros se submetessem às suas interpretações do casamento e da sexualidade, incluindo relações com menores, justificadas por sua autoridade espiritual. O culto também exigia obediência total em decisões financeiras, disciplina diária, estudo intenso de profecias e submissão completa ao líder, que era visto como a encarnação do Cordeiro de Deus e o único guia espiritual capaz de conduzir os fiéis à salvação. Primeiro grande confronto com o governo ocorreu devido a denúncias de posse ilegal de armas e suspeitas de abuso infantil. Em 28 de fevereiro de 1993, agentes do Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF, tentaram executar mandados de busca e prisão no Mount Carmel Center. O que deveria ser uma operação de rotina resultou em uma troca de tiros, com a morte de 4 agentes do ATF e 6 membros do grupo, incluindo civis. O incidente marcou o início do cerco de Waco, que duraria 51 dias e se tornaria um dos eventos mais dramáticos da história dos Iowa, envolvendo um culto religioso. Durante o cerco, o FBI assumiu a operação e empregou táticas psicológicas e de negociação, incluindo transmissões de mensagens, música alta, bloqueio de suprimentos e pressão constante sobre os membros. Koresh, entretanto, manteve sua autoridade absoluta, incentivando os seguidores a resistirem e reforçando a ideia de que qualquer rendição seria traição espiritual.
Ele continuava a pregar o fim iminente do mundo, convencendo seus fiéis de que apenas a obediência a ele e a manutenção da fé no Apocalipse lhes garantiria a salvação. O cerco atingiu seu ponto culminante em 19 de abril de 1993, quando o FBI lançou uma invasão militarizada do complexo, usando tanques e gás lacrimogênio para forçar a rendição. No entanto, o que se seguiu foi um incêndio massivo que consumiu o Mount Carmel Center. A origem exata do fogo é controversa. O governo argumenta que os membros iniciaram o incêndio, enquanto críticos sugerem que as ações do FBI contribuíram para a tragédia. O resultado foi catastrófico. Mais de 75 pessoas morreram, incluindo David Koresh, mulheres, homens e crianças. Muitos corpos foram encontrados em diferentes partes do complexo, mortos por queimaduras, fumaça ou ferimentos por armas de fogo, indicando uma combinação de suicídio, homicídio e caos durante o incêndio. O impacto do massacre foi profundo. Nos Estados Unidos, gerou debates sobre liberdade religiosa, intervenção do governo e a gestão de crises com cultos armados. O cerco de Waco também alimentou movimentos anti-governo e milícias armadas, sendo citado como exemplo de abuso de autoridade e motivo para a desconfiança das forças federais. Além disso, o caso tornou-se um estudo clássico de dinâmica de cultos, mostrando os efeitos do carisma extremo de um líder: isolamento, doutrinação psicológica e preparação apocalíptica, na decisão coletiva de resistir até a morte. A história dos Branch Davidians permanece como um alerta sobre os perigos do fanatismo religioso, controle psicológico e isolamento social. Mostra como a combinação de crenças apocalípticas, carisma do líder e medo do mundo exterior pode levar a tragédias em larga escala. Ao mesmo tempo, levanta questões éticas sobre a responsabilidade do governo em lidar com grupos armados e religiosos e a complexidade de decisões envolvendo vidas humanas em contextos de crise extrema. O legado do Branch Davidian e do cerco de Waco é lembrado em livros, documentários e estudos acadêmicos, sendo referência tanto para especialistas em psicologia de cultos quanto para estudiosos de políticas públicas e forças de segurança. O caso destaca o equilíbrio delicado entre liberdade religiosa e segurança pública, além de mostrar como a manipulação de crenças e medo do fim do mundo pode levar a decisões coletivas trágicas e fatais.